Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês em mais uma live da Imobiliária 10. Meu nome é Luciano Castilhos e é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Hoje trataremos de um tema deveras interessante, muito próprio do direito imobiliário: a responsabilidade civil e criminal dos corretores e das imobiliárias nas transações imobiliárias. Mais uma vez, eu quero dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui para falarmos de um tema tão interessante, belicoso, um tema muito pouco falado no nosso mercado, mas bastante interessante. Tratando-se logo de um tema interessante, de um tema próprio, nós convidamos duas feras, um de cada área que nós vamos tratar hoje, duas feras mesmo do mercado. Por isso que nós estamos fazendo essa live diferentemente do que nós comumente fazemos no Instagram. Nós optamos por fazer essa live agora no Facebook. Por quê? Porque nos possibilita estar com essas duas pessoas hoje. Nós convidamos para a live desta noite o doutor Tiago Castilhos, doutor em Direito Criminal, e o doutor Fábio Baltzeira, doutor em Direito Civil, especialista em Direito Imobiliário. Eles já estão conosco aqui nessa noite para tratarmos desse tema. Afinal de contas, um tema muito interessante. E nós queremos receber nessa noite doutor Fábio e doutor Tiago. Prazer enorme tê-los em mais uma live da Imobiliária 10. Obrigado por terem estado conosco aqui. Eu sei que a agenda de vocês é uma agenda muito apertada, uma agenda incrível. E desde já, porque o nosso tempo é curto, obviamente, né? Eu queria que o doutor Fábio começasse se apresentando. Por favor, doutor Fábio. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Imobiliária 10 e que eu faço na tua pessoa, Luciano. Saúdo também o meu colega de mesa virtual, né? Já que nesse momento a mesa compartilhada é virtual. Espero que brevemente a gente possa estar aí numa mesa aí física, né? Que eu tenho tido a felicidade de fazer algumas lives por matérias caras, né? O doutor Tiago Castilhos. E, enfim, espero que seja bem produtiva. Essa live aí está sendo bem diferente de muitas outras, porque a gente teve da imobiliária perguntas que foram previamente analisadas, discutidas conosco, ou seja, é um evento que foi pensado com carinho. Então, tende a ser bem legal. Espero que seja para vocês, mas para mim já está sendo desde o antes, porque a gente vem debatendo e aprendendo junto, trocando experiências profissionais. Fabio, fala um pouco do teu currículo aí, que nós não podemos deixar passar em branco esse teu currículo aí, né? Doutor em Direito Civil, e tu é diretor da Ibradim. Conta um pouco dessa tua história para nós aqui, por favor, Fabio. Isso é importante, viu? A gente quer saber um pouco do teu currículo aqui. Pô, obrigado. Assim, desde a parte de vista acadêmica, eu fiz um curso de especialização em Direito Imobiliário, que foi o meu grande salvador na época que eu morava em São Paulo. Eu, por 7 anos, dirigi uma área imobiliária de um escritório. Não adianta, né? Os problemas práticos vêm, e não adianta a gente ser doutor numa coisa muito específica, pois uma imobiliária, que atua com imobiliário, é um laboratório da vida. Então, eu fui buscar, primeiramente, uma especialização na qual conheci pessoas do mercado, pessoas corretores, pessoas que trabalham em incorporadoras, outros advogados, e sempre na aula eu era o cara que fazia as perguntinhas. Então, também levei muito a sério, terminei fazendo um trabalho que até ganhou 10 na faculdade lá de São Paulo, do Arruda Alvim, a FADISP, sobre direito de preferência nas locações, e eu tive a oportunidade também muito cedo, até eu fiz em ordem inversa, eu iniciei um doutorado na Espanha, que geralmente a gente brinca que é muito mais tranquilo de entrar do que aqui no Brasil, mas para sair, meu Deus, eu tenho uma tese, né, feita, que tem aproximadamente 600 páginas. Então, foi uma coisa, que nem eu digo, uma coisa muito específica, e o grande legado que essa tese deixa não é a matéria em si, mas o percorrer um caminho, enfrentar dificuldades, receber nãos, lidar com frustrações. Bom, e na parte profissional, eu atuo essencialmente em direito imobiliário. Até os meus sócios falaram: Fábio, não faça nada que não seja direito imobiliário, até porque o direito imobiliário é uma das perguntas que depois vão vir da apresentação do meu colega Tiago. É um direito que se interliga com muitos outros, inclusive com o direito criminal. Tanto é que temos os dois aqui nesse evento.
Eu vi na Agadi e no Ibradim, o Ibradim, o instituto mais recente, a Agadi, que é a Associação dos Advogados de Direito Imobiliário, eu comecei a entender os profissionais que trabalham comigo não como concorrentes, e sim como colegas, para pessoas que eu possa ligar no aperto, para pessoas que eu possa me doar. Então, eu acho que esse associativismo é muito importante. Eu acho que a gente tem que reforçar essas questões de associativismo. Agora a gente está tendo a oportunidade do Rio Grande do Sul, através do presidente Ricardo Vogt, foi criada a Comissão de Direito Imobiliário, comissão especial, ou seja, o direito imobiliário está alcançando seus mais altos graus, né? E a gente está vendo quanto é importante nesse direito, porque todo mundo, de alguma forma ou outra, está relacionado com o imóvel. Talvez o contrato de uma casa, de um apartamento, seja o contrato mais importante, não só da vida de quem está nos ouvindo, mas como da nossa vida também. Então, eu acho que essa apresentação breve, eu acho que eu sou um eterno aprendiz, né? Enfim, tenho 20 anos de experiência e sei o quanto eu tenho que aprender ainda, e eventos como esse proporcionam. Eu gosto de difundir o conhecimento, até presidi a Agadi por 2 anos, de 2016 a 2018. Meu grande legado é poder puxar um telefone. Luciano, ó, tu que é corretor e vê tudo isso, trabalha com banco todo dia, como é que faz assim? Thiago, ó, essa questão criminal, aqui tem um bem aqui que está numa operação, estilo Lava Jato, como é que a gente faz isso? Eu acho que é uma grande grandeza e já tive a oportunidade também, né, e tenho de leciono na Uniriter, na Unicinos, na PUC, na Júris, no Ministério Público, né, mas a grande orgulho que eu tenho de dizer é que eu sou advogado. Se a gente olhar o flyer, a primeira coisa, eu sou advogado. Por favor, que nem eu brinco, a gente atingiu o grau de doutor, mas a única coisa que eu não gosto que me chamem é de doutor, né, por a questão de, eu acho que a gente está falando, a gente tem que se aproximar mais das pessoas, falar menos juridiquês e difundir mais o conhecimento. A advocacia moderna prega isso, um total alinhamento, retorno às origens no que se diz confiança, fidúcia, mas modernidade. Eu acho que esse de modernidade com tradição de princípios casa bem. E eu mesmo que tu me falou, eu acho que só um cara prático que não tenha uma base jurídica, ele não vai bem. E o inverso é o contrário. Agora, se você conseguir unir a prática, isso só os nossos clientes, a experiência profissional nos faça. Sem nossos clientes, a gente não é nada. Por isso, a gente tem que tratar eles com muito zelo. Mas se eu puder reunir prática com conhecimento jurídico ou com conhecimento de vida, fica muito bacana. Sem dúvida. E tu tem muito a agregar, né? Eu tava olhando aqui um pouco da tua história, do teu currículo. Tu é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e participa do mesmo consultivo da HDI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Imobiliário. Então, tu vai ter muito a agregar nessa live. Pessoal que está entrando, aproveitem o Dr. Fábio, o Dr. Tiago, para fazerem as suas perguntas. Tenho um rol de perguntas que eu vou fazer a eles aqui, mas eu queria que vocês também participassem e tirassem as suas dúvidas. O tema é um tema bastante interessante, né? A responsabilidade civil e criminal do corretor e imobiliária na transação, no negócio imobiliário. Agora eu quero ouvir o Tiago. O doutor Tiago Castilhos, Fábio, ele é da parte criminal, ele não é muito direito imobiliário, mas o que eu tenho para te dizer sobre ele? Antes de mais nada, a coincidência do nome, ela não é mera coincidência. Realmente, o Tiago é meu primo, filho da tia Denise e do tio Walter, né? Meu irmão. E outra coisa, eu vou te confessar um negócio, a gente estava falando sobre esse assunto um pouco antes, né? Há um pouco mais de 10 anos, quando eu me formei, quem me socorreu, ele é criminalista, viu? Mas quem me socorreu lá no meu trabalho de conclusão foi o Tiago, me ajudou a terminar o meu trabalho. Então, eu sou muito grato a ele. E o trabalho que eu fiz na época, quando tu fala muito da especificidade do direito imobiliário, eu me lembro que até discuti isso com o Tiago me ajudou muito nessa parte. Eu brinquei com ele, Tiago, só tem civilista ali naquela banca. Então, eu vou entrar com direito imobiliário, eles não sabem nada de direito imobiliário, e aí foi verdade. O trabalho que eu fiz foi patrimônio de afetação, caso em qual, o Tiago se lembra. E dito e feito, não sabiam muito. Então, um advogado especialista é muito importante. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Tiago Castilhos, vamos te ouvir. Boa noite, querido. Que bom que tu fez essa abertura, assim, né? Falando da nossa condição de parentes, né? De irmãos, né? Nós, graças a Deus, sempre tivemos uma boa relação
E na tua pessoa, agradecer a Imobiliária 10 pela oportunidade de estar aqui em uma live, né, contigo e com o professor Fábio Baltzeira, que muito me orgulha, é um parceiro aqui dos eventos da OAB Subseção Canoas, em que eu faço a gestão compartilhada aqui, né? Faço parte de uma gestão, de uma diretoria que é bem participativa e se preocupa com esta questão de formação continuada dos advogados, né? E muito me orgulha, Luciano, assim, de ver tu fazendo estas atividades, assim, né? Eu sou um acadêmico por natureza. Esta fala inicial tua, de que eu te ajudei, de forma alguma, eu fui apenas um parceiro ali para te ouvir, né? Porque tu sempre dominou esta área, porque tu tem uma ampla experiência desde a Cirela, né? Tu tá no mercado há 20 anos, pelo que eu me recordo, né? A galera fica com tempo, não me denuncia. O professor Fábio aqui também falou de uma boa experiência, e nós somos muito parecidos, nós três, né? Nós trabalhamos com a questão da experiência prática e experiência acadêmica, né? E por isso o viés dessa live de hoje, pela 10, né? Que é para trazer as questões práticas e também as questões acadêmicas, porque nós precisamos estar cada vez mais capacitados para dar o melhor atendimento para os nossos clientes, né? Então, muito me orgulha de estar aqui com os amigos. Tu me pediu para eu me apresentar, né? Eu sou graduado em Direito, então, né? Sou especialista em Ciências Penais, mestre em Ciências Criminais e doutor em Ciências Criminais pela PUC, Rio Grande do Sul, uma escola que é o berço do garantismo penal, né, que nós sabemos. Então, eu tenho esse cunho acadêmico de ser um garantista, né? Também eu trabalhei, antes de ser, como tu bem sabe, né, advogado, eu fui policial militar, então isso fez com que eu me aproximasse da área penal, então tivesse aquele gosto, aquele prazer em trabalhar com essas questões penais que são tão peculiares e tão complexas na atualidade. Muito obrigado mais uma vez, estou aqui à disposição dos amigos para a gente fazer um bate-papo, e eu acho bem interessante essa forma como tu iniciou, né, trazendo nosso parentesco à tona, justamente para deixar essa live mais agradável para o nosso público. O Thiago, não obstante ser advogado, militar, ele é militar na área do direito, bem como o doutor Fábio, os dois são professores, né? Dão aula na academia e são autores de diversos artigos, inclusive livros, né? O Thiago é autor de livro, o Thiago também é secretário adjunto da Subseção Canoas e Nova Santa Rita, então os dois têm muitos trabalhos e, de novo, vamos aproveitar essa expertise de vocês para falar do nosso tema, que é um tema muito interessante. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês aqui, enquanto o nosso pessoal vai entrando, vai fazendo perguntas. No Brasil, hoje, existem cerca de 1.000 profissões, mais ou menos, quase 1.000 tipos de profissões. Tá? Mais 68 profissões são regulamentadas, ou seja, profissões que exigem diploma universitário, curso técnico, existe um tipo de especialização, um tipo de cadastramento, né? Das quais também a nossa profissão, o corretor de imóveis, faz parte. Nós temos um conselho, que é o Cresce ou Cresci, né, que é responsável por nos registrar e nos fiscalizar. Logo, nós não somos cidadãos comuns, nós somos peritos do negócio imobiliário. Por sermos peritos, nós temos responsabilidade pelas transações imobiliárias. Se não me consta e não me trai a minha memória, existe um capítulo lá no Código Civil sobre esse assunto. O que o senhor me fala sobre isso, doutor Fábio? Nós não somos pessoas comuns, então, quando nós operamos nas transações imobiliárias? Tem toda a razão, Luciano. Os corretores não são pessoas comuns, eles galgam, eles merecem, eles passam por um crivo, pelo um curso,
muitas vezes, dependendo da época, para uma prova, eles são pessoas que se preparam para isso, porque há mais de 40 anos, mais especificamente em 12 de 5 de 78, através da Lei 6.530, essa profissão foi galgada ao rol das profissões reconhecidas, organizada através de um conselho, como tu bem mencionou, regionais, que a cada estado da federação tem um conselho diferente. Inclusive, a gente brinca, quem já morou em mais de um estado, às vezes tem entendimentos que não são totalmente iguais, mas seguem ali as normas do CONFES, né, do órgão federal. Então, não basta querer ser corretor, não basta ter a gana de dizer, não, corretor, eu não sei o que vou fazer, eu vou ser advogado ou vou ser corretor. Não, a gente tem que passar pelo crivo, e é uma profissão, assim como tem os louros, né, de estar habilitado, poder fazer jus a uma comissão que é muito bem regulada pelo próprio órgão, né, para que não se avilte essa comissão do corretor, a fim de que ele possa se aparelhar e devolver esse aparelhamento, essa profissionalização para o próprio cliente, né, da imobiliária, seja do corretor. E é uma profissão que nem eu digo, como a gente tem os louros, também a gente tem as responsabilidades. O artigo 723 do Código Civil, ele elenca ali claramente no seu parágrafo único que o corretor pode responder, sim, como perdas e danos. Inclusive, isso aí nem precisaria estar no Código Civil, porque isso já tem essa regulação no artigo geral, mas o legislador tratou essa profissão do corretor com uma atenção especial. Tal é a importância que ela tem, que nem a gente comentou, que muitas vezes um contrato imobiliário é o contrato da vida de uma pessoa. Então, ali fala no seu parágrafo único que o corretor, sobre pena de responder sobre perdas e danos, que sequer precisava ter esse artigo, mas ele procura dar mais clareza para não ficar um critério abstrato demais, e ele diz o seguinte: o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos, ou seja, o dever de informação é muito importante, não pode ser tratado como retórica. Não, eu tenho que informar, é óbvio. Não, a gente, para entender, a gente tem que voltar e entender o que a lei diz. Essa lei aqui, ela não está à toa. Ela foi objeto de 100 anos de consolidação de uma profissão que há mais de 40 anos está reconhecida, mas que desde sempre, desde o Império Romano, já se fala em corretagem, intermediação, porque une as pontas, né? Isso vem lá dos primórdios. E aí, só para a gente não perder o foco, então, fala, o corretor vai responder por perdas e danos se ele não prestar os esclarecimentos relacionados ao quê? A segurança, risco do negócio. Veja bem, para a gente entender, eu não gosto de falar rápido, senão a gente eu acho que como é que é? A pessoa está rindo ali do lado, acha que está entendendo, eu estou brincando de tentar explicar. Eu quero que vocês saiam aqui para esse evento que a Imobiliária 10 explicou, no mínimo, a gente refletindo, não que eu tenha razão, mas vamos parar para pensar. O que quer dizer a segurança do negócio e o que quer dizer o risco? O risco, ele é um risco que ele pode ser específico. Eu tenho uma penhora na matrícula do imóvel. Isso é um risco. O que é a segurança? A segurança é um passo atrás. Pode até não ter uma matrícula, mas vamos olhar certidões para ver se não existe uma penhora sendo encaminhada. Então, olha como a lei pede um cuidado. Cuidados gerais sobre segurança, pode ter cuidados negociais, como depois a gente vai explorar, uma procuração falsa, uma matrícula também que não condiga, de repente uma condição comercial que é totalmente alheia, e aí o corretor tem talvez um conhecimento até maior que o advogado, tão boa quanto um advogado imobiliário ou maior, e nem se fala quanto um advogado que não é especializado. De repente ele vai dizer, numa promessa de compra e venda, tu não coloca sinal, o corretor vai ali dizer, olha, geralmente é bom ter um sinal, porque eventualmente se ele desistir, entendeu? O papel aceita tudo, mas daqui a pouco, se a pessoa não tem a documentação correta, ele tá colocando, eu quero 90% do sinal sem a posse. O corretor vai te dizer o seguinte, olha, eu fiz 600 mil operações dessa, não é comum, a praxe está nos mostrando. Então, esse papel é importantíssimo para o corretor, ele não se confunde com o do advogado, ele é um parceiro do advogado. O advogado, as partes e o corretor, eles formam o tripé necessário. Se os três andarem bem,
os negócios tendem a ocorrerem bem. Se um deles, por sua vez, frouxa, vamos supor, a parte, o que pode acontecer com a parte? Não, ele assinou um contrato, ele não tem o dinheiro para pagar. Com o advogado, às vezes o advogado nem está numa operação, ou se está, não tem o preparo. De repente, ele vai estar ali discutindo com o pobre do corretor que está querendo viabilizar o negócio, nesse caso, mas tem um advogado que não entende nada do bordado. Ou, ao mesmo tempo, pode ter um advogado muito competente, especialista com imobiliário, e o corretor acha que, em função da super concorrência que ele tem que dar pouca atenção para aquele caso, que o importante é receber a comissão. Aí que a gente vai diferenciar imobiliárias, né? E não é puxar a sardinha para o teu lado, Luciano, nem para o lado da Imobiliária 10, mas assim, ó, só fazer um evento para tocar nesses temas aqui, e a oportunidade que eu tive de debater contigo antes aqui, com o Thiago, vocês já são diferenciados, tá? Então, só para terminar a pergunta, sobre pena de responder, porque esclarecimento sobre a segurança, sobre o risco das alterações de valores e outros fatores que possam influenciar na incumbência do bom resultado. Aí ele deixou um critério um pouquinho aberto, porque a lei não pode fechar tudo. Mas dá para vocês terem bastante noção que a responsabilidade existe, ela não é pouca. Às vezes a ignorância é uma bênção para alguns, mas eu digo que a ignorância nunca é uma bênção, porque um dia a responsabilidade pode bater na porta da gente, e aí eu conversando mais hoje na live, eu posso até trazer casos aí de responsabilização do corretor por pecúnia, né, por o cliente eventualmente ser prejudicado, e que não é legal para ninguém, né? E essa responsabilidade, que nem o Luciano disse, né, vamos tocar na ferida, tampouco eu quero dizer que é só do corretor. Eu, como advogado, o doutor Thiago também tem a sua responsabilidade, os médicos também. Acontece que a gente está vivendo um Brasil, pode ser para algumas coisas assim complicadas, mas que tende a melhora. Pode ser a passos lentos, mas a gente está muito melhor do que há 20 anos atrás, né? Lava Jato da vida e outras operações que o digam, né? Ainda que a gente tenha esse cenário que nos acomete da pandemia, que é um caso totalmente alheio nessa vontade, mas acho que o Brasil tende a caminhar assim, ao menos em termos de profissionalização, melhor. Eu acho que os corretores deveriam entender, e a gente abordou esse assunto anteriormente, quando nós conversávamos informalmente, né, é que a natureza do corretor, às vezes, ela é dicotômica. O que isso quer dizer? Ele tem duas naturezas. A comercial é a natureza do marketing, aproximar os clientes. Mas o ato imobiliário é um ato ainda muito litúrgico. São atos litúrgicos, são muitos documentos a serem assinados. Eu tenho o cartório de notas, eu tenho registro de imóveis, eu tenho TBI, eu tenho contrato de compra e venda, e eu tenho essas certidões que tu falaste, que depois eu quero abordar com mais propriedade esse assunto, mas tu disseste isso muito bem. São atos litúrgicos e o corretor de imóveis tem que ter essa consciência. A venda, ela, em algum momento, ela deixa de ser meramente comercial, deixa de ser meramente marketing e passa por um caminho que deve ter, e envolve órgãos públicos, e todos os órgãos são públicos, né? Prefeitura, cartório de notas, registro de imóveis, né? E Thiago, esse profissional que tem direitos e tem deveres, ele também responde na esfera crime por algum evento que ele vier causar algum dano? Que história é essa, Thiago? Bom, Luciano, é interessante a gente pensar também no direito penal, né? Porque esse corretor de imóveis, né, esse agente, ele deve ter alguns cuidados, né, na sua prática, né? Mas são cuidados como todo cidadão tem que ter, né? A gente tem que ter a diligência necessária, né, para realizar as transações que nós vamos realizar. Nós temos, no direito penal, a gente não fala muito em responsabilidade penal, porque nós nos aproximamos daí da esfera civil, que é diferente da esfera penal, né? Na esfera civil, o professor está aqui, o professor Fábio pode depois complementar minha fala, ela tem uma questão de risco do negócio, né? De uma responsabilidade subjetiva, né? Tem de uma responsabilidade objetiva. Aqui no direito penal, a gente tem o que se chama de elementos naquilo que o legislador determinou na lei, né? Para ficar bem claro para o nosso público, para não entrar
no juridiquês, como o professor Fábio falou, que é bem interessante, né? A gente conseguir se comunicar de forma mais acessível e mais fácil. Bom, o legislador criou uma norma, né? Ele criou uma regra, da regra se extrai o sentido, a norma, né? Então, a gente tem essa delimitação em uma lei, o nosso legislador determinou ali na sua ação, né? O que é um bem jurídico protegido que seja relevante para o direito penal, e a minha fala já vem nesse sentido de dizer, olha, nem todas as condutas são relevantes para o direito penal. E nós já conversamos sobre isso, né, Luciano? Inclusive, quando nós estávamos preparando, né? Olha, a fala vai ser mais do professor Fábio. Sim, que bom! Por quê? Porque o direito penal, ele é coadjuvante. As relações, elas ainda, graças a Deus, inclusive, as relações, elas se dão em matéria civil, né? Elas regem, elas devem ser regidas pela boa-fé, e quando nós somos chamados no último momento, porque o direito penal é a parte mais sensível e é a punição mais severa em um Estado de direito, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, a diligência como cidadão, né? O corretor, ele deve ter esse cuidado, né? De ver, então, esta documentação, fazer esse trâmite todo que os senhores estavam falando, né? Ter essa diligência. E a gente não pode esquecer que no direito penal, nós ou temos condutas dolosas, para que os nossos ouvintes possam entender, ou eu tenho a vontade de fazer, e no caso específico é a vontade de fraudar, ou eu estaria no âmbito de uma ausência de um dever de cuidado, que é definido em imprudência, negligência e imperícia. Mas a imprudência, a negligência e a imperícia, para o direito penal, no caso dos corretores, ela não é aplicada. Porque no caso da fraude, ou chamado 171, né? É 171. Aí, 171. O chamado 171, ele tem que ter dolo, ele tem que ter vontade. Então, se ele não tem vontade, se ele está na boa-fé, se ele não está com vontade, o direito penal não vai alcançá-lo, não deve alcançá-lo. Então, introdutoriamente, seria isso. O corretor tem que tomar a diligência normal, como o professor Fábio está dizendo, como tu mesmo falaste, todo esse trâmite litúrgico que tu comentaste, Luciano. E se ele tratar nesse sentido, com esta diligência, ele não estará ao alcance do direito penal. Porque eu vou dizer para os amigos aqui, é um toque e nós estamos nas mãos do direito penal, porque o direito penal, ele não está dormindo, e ele é rápido. Enquanto uma ação civil demora aí, às vezes, 4 anos, 5 anos, o direito penal, em 2 anos, já está batendo na tua porta a sentença. Então, a gente tem que cuidar. Mas, resumindo assim, né, se não tem a vontade, ele não será responsabilizado. Ufa, então já vamos começando a colocar alguns pingos nos is, entendendo um pouco desse negócio do crime e do cível, né? Porque o nosso tema é bastante interessante, bastante forte, palpitante. Doutor Fábio, a gente começa sempre analisando as documentações. Eu acho que o corretor ele começa vendo a legitimidade, começa extraindo algumas certidões. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as certidões, e no caso, nós temos vários casos aqui de corretores que ficam apavorados. Alguns não tiram certidão nenhuma, né?
Outros, quando se deparam com uma positiva, ficam perplexos, apavorados. Que história é essa de certidões, né? Eu falo isso porque, desde que nós abrimos a nossa empresa, desde o primeiro dia, nós temos um escritório que nos assessora nessa questão de direito imobiliário e é especialista em direito imobiliário, faz todos os nossos contratos e toma este cuidado, né, de conhecer muito bem essas documentações. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse rol de documentos, quais os cuidados que nós, corretores de imóveis, devemos ter ao analisar uma documentação e nos depararmos com ela, para que nós não tenhamos nenhum problema na esfera civil. Bom, primeiro elogiar a fala do Dr. Tiago aí, muito complementar, principalmente o fechamento dele. Pode ser que elas não tenham tanta relação, porque a premissa é diferente, né? Numa se perquire a negligência, a imperícia, ou até a imprudência, né? Imprudência, no caso aí, não olhar nenhuma certidão. A gente pode, numa situação que possa ser conflituada, não nessa, mas daqui a pouco a gente descobre ali que tinha um conluio, aí quando vê, a gente também está dentro de uma matéria penal, né? E nem sabe. Respondendo a tua pergunta, Luciano, o que acontece? No Brasil, existe uma parafernália de documentação que tem que ser vista para comprar um imóvel. Certo ou errado é o que temos hoje. Eu sou um dos críticos a essa parafernália de documentação e já explico por quê, mas quem sou eu querendo a minha opinião nesse caso pouco vale. Se os tribunais estão dizendo que a gente precisa olhar as certidões, a minha opinião eu deixo para escrever num livro, num artigo jurídico. Agora, pro meu cliente, eu vou buscar a segurança dele. Até porque que a gente poderia falar também da responsabilidade civil do advogado. Eu estou junto com vocês, né, como um advogado imobiliário, controlando a situação. Ou seja, a partir do momento que eu tomo todas as cautelas, eu não agi com negligência, não agi com imperícia. A partir do momento que eu, um profissional que me disponho a assessorar no direito imobiliário, por isso que direito imobiliário não é para amadores, né? E todo mundo corre um risco no início, se não tiver uma pessoa mais experiente, porque é o risco da vida. Eu estou respirando agora, bater na madeira, eu posso não estar respirando amanhã. Então, um risco, eu já fiz operações no passado muito grandes, que eu olho hoje para trás disso, meu Deus, ainda bem que isso aqui deu certo. Agora, outra coisa é eu estar ciente hoje, ser um profissional, que eu sei que eu preciso olhar um ponto ambiental, eu preciso chamar quando vem uma assistência técnica, eu sei dos recursos, e aí, ou seja, a minha chance de escapar de uma indenização fica menor. Então, o que acontece? A gente tem que tirar as certidões para comprar um imóvel do local do imóvel e do local aonde o vendedor mora, do domicílio dele. Isso é uma regra meio que geral. Aí tu vai dizer, bom, e no caso de pessoa jurídica? Bom, no caso de pessoa jurídica, você continua tendo que tirar as certidões do local onde o imóvel está localizado, que eventualmente pode se confundir com o mesmo onde que ele mora, só que no caso de pessoa jurídica, você teria que, no mínimo, olhar o da sede. Isso aí, na minha opinião, é uma situação que ela é absurda no Brasil, porque a presunção da boa-fé no adquirente, da Mariazinha, que não tem condições de contratar, eventualmente, um advogado melhor preparado para isso, mas a Mariazinha, ela vai perder um imóvel que ela colocou todas as economias dela, aí não procurou a imobiliária dessa, procurou uma imobiliária que está pouco se lixando, ou porque não tem condições, ou precisa até comer. A gente não sabe as situações, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui só para mostrar como é que funciona. A Mariazinha colocou o dinheirinho dela e comprou o apartamento que vai servir de residência dela. Se tinha uma penhora no imóvel e ela ali, por desconhecimento total, ainda que a Constituição fale que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, tem como saber todas as leis no Brasil. Se tem uma questão tributária, pessoal, eu já chamo meus colegas da área tributária do escritório. O Brasil é um país muito complexo. A gente não consegue saber tudo. Tanto é que por isso a gente está falando aqui de um advogado imobiliário só para adquirir o imóvel. Então vamos lá. A gente tem que ter a certidão do local do imóvel e da residência do vendedor ou no local onde que a empresa exerce as atividades. O que parte desse pressuposto? Isso é um pressuposto bem antigo que dizia o seguinte no Código Civil antigo e tem, de certa forma, essa regra no Código Civil novo.
que o domicílio do devedor é o local competente, na regra geral, para se impetre a ação. Pessoal, mas hoje a gente sabe que a gente tem competências muito mais especiais com isso. Depois vem a lei do representante comercial, tem o próprio Código do Consumidor, tem outras ações. Hoje, a via de regra, não se tem mais isso. Só que o tribunal entendeu o seguinte: você é um homem médio, você é um homem probo, você é um cara cauteloso. Se você olha, o judiciário que está ali sentado não conhece o pé no que eu digo dos corretores, dos advogados imobiliários, pé no barro, fundação sendo construída, incorporação, loteamento. Esse juiz, que eu tenho respeito, porque tem juízes com ótimas decisões, mas esses juízes fizeram uma inversão. Eles disseram que se você for no fórum, olhar essas certidões do local do imóvel e do domicílio do devedor ou do vendedor ou da empresa, que eu já mostrei para vocês que o cara pode ter uma empresa, um representante comercial lá no Amazonas, ele corre com uma ação, e uma ação de representação comercial pode ser num volume alto que pode resultar ele em insolvência. Então eu teria que olhar os 5.000 municípios do Brasil, a gente não tem um sistema interligado, então a gente não pode ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Temos que olhar, sim, essas certidões, e eu posso explicar um pouquinho mais a fundo quais são, desses locais, porque essas certidões são as certidões que a jurisprudência entendeu, os tribunais entenderam como as mínimas para dizer que você é uma pessoa proba. Só que a gente já explicou por A mais B que não é bem assim. Se eu tiver, por exemplo, uma empresa que tenha 10 CNPJs de filiais em outros estados, eu estou vendo o local da empresa, e na empresa, vamos supor, a atividade é a menor operacional dela, não tem nada ali. Será que eu vou estar protegendo isso? Então não teria por que inverter essa presunção de boa-fé. O que seria o certo, na minha opinião? E se a gente vai ver a opinião de grandes estudiosos, quando eu digo que a minha opinião não vale, eu estou brincando, ela só não vale na prática, porque a gente não mudou isso. Mas tem várias pessoas, o doutor Lamana Paiva, por exemplo, registrador da primeira zona, já escreveu sobre isso, que deveríamos ter a princípio da concentração. O que seria? Na certidão de casamento, você não coloca ali o seu nome, o nome do seu pai, se está casado, se está divorciado, depois se não há verba. A matrícula seria a carteira de identidade do imóvel. Todos os atos pertinentes ao imóvel, eles deviam constar ali. E se por acaso uma penhora não entrasse no imóvel, alguma conscrição não entrasse na matrícula, bom, vamos dar uma presunção de boa-fé e não inverter toda a regra, porque daí no Brasil, e aí o doutor Tiago me corrige até que não é, se não é assim, parece que no Brasil até o direito penal ele é mais difícil de uma pessoa se defender quando ele é uma pessoa honesta. Quando ele é um cara, um gangster, que faz um puta de uma confusão, esse cara muitas vezes não vai preso, ou demora muito para ir preso. E eu acho que aqui a gente acontece uma coisa similar, se é que eu estou certo, né? Eu estou colocando uma ideia, mas eu estou dizendo o seguinte: a Mariazinha da esquina, que poupou a vida inteira, que a família dela ajudou a comprar aquele apartamento, ela não pode, ao meu sentir, ser penalizadas, porque a gente tem que pegar a certidão de tudo que é lugar no mundo, sendo que o sistema brasileiro, na federal, ele já unificou, mas na estadual, muito atrasada, em vários lugares a gente tem que estar saindo, pedir certidão por tudo que é lugar. Isso aí inviabiliza as coisas. E aí, eu não quero tirar a razão de ser de certas formalidades. A gente sabe que para vender e comprar uma ação, a gente aperta um botão, a gente consegue transferir 50 mil, 200 mil, 300 mil, aí nem sei mais porque eu nunca fiz isso, né? Eu estou só dando um exemplo, né? Isso talvez o Luciano e o Dr. Tiago, aí, o pessoal da família Castilhos, possa ter feito. Mas brincadeiras à parte, para transferir um imóvel, que seja de 100 mil reais, passe de 30 salários mínimos, eu tenho que ter toda uma escritura pública. Não estou aqui para questionar, porque eu acho que os tabeliães fazem um belo papel. E se esse sistema é assim no Brasil, alguma razão tem. Alguma razão tem que a gente não funciona o brasileiro que nem o alemão, a gente não funciona tão bem que nem o americano. Infelizmente, a gente tem que entender disso. Então, tipo assim, não estou dizendo que eu sou contra o tabelião, ao contrário, eu acho que eles nos dão segurança, eles colocam respeito, eles identificam as partes, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, o brasileiro parece que precisa dessa autoridade. Agora, a gente querer inverter um processo de uma aquisição. Uma vez um cliente estrangeiro me falou, um espanhol: Fábio, pero para comprar um imóvel hay que ser como na comprar na empresa tica. Eu disse: olha, quase isso.
talvez eu não precise ver se o vendedor tem algum empréstimo ali com um banco, que é uma coisa... Só se ele tem protestado, porque se eu olhar a certidão de protesto, eu já estou vendo, eu nem tenho como saber. E a empresa não. Como tu só comprar as cotas hoje, amanhã tu assume aquela dívida. Mas é quase como comprar uma empresa. Não pode, pessoal. Isso está errado. Porque o imóvel, muitas vezes, para te construir um empreendimento ali de 5, 6 unidades, tu não pode transferir essa responsabilidade, seja para o incorporador, ou seja, pior, para a Mariazinha, porque o incorporador ainda tem condições, né, de contratar, mas tem pessoas que também estão começando com lucro super, com o retorno super apertado que não consegue. E o dinheiro é para todos, não é só para quem está aqui em Porto Alegre. Eventualmente o cara no interior do Nordeste não tem condições de ter um especialista. E ele vai ter lá na frente. Então eu acho assim, ó, fica a minha crítica velada a essas certidões, mas como para vocês aqui o que mais interessa é o falar do que a gente tem que pedir, eu devolvo a palavra para ti só para não ficar monopolizando. Eu sei que isso aí fica feio, né? Mas eu tinha que fazer esse desabafo e depois comento mais um pouquinho de quais certidões se pedem ou não. Mas a mensagem que eu quero passar é o seguinte: precisa ver as certidões. E dependendo do negócio que tu vai fazer, as certidões são mais especializadas. Então, eu te devolvo a palavra, Luciano, e a gente fala depois sobre elas, se for o caso, e dá espaço para vocês também levantarem ideias ou até me perguntarem o que considerarem oportuno, e o pessoal que está nos assistindo. A gente acaba errando para mais, né? Nós vamos lá e tiramos sempre as certidões para não ter nenhum problema. E Fábio, aproveitando aqui o finalzinho, eu queria que tu me falasse, é um tema bastante... Eu sempre discuto esse assunto, né? Porque eu já estou nesse negócio há muito tempo, até ter formação jurídica, sou especialista também na área, e conviver muito com isso, a gente já tem uma maior segurança, mas eu acho que é importante os corretores saberem disso, as pessoas. Eu posso vender um imóvel para uma pessoa que tem certidão positiva, por exemplo? Eu posso vender para quem está devendo no mercado? Sim ou não? É uma dúvida que às vezes as pessoas se deparam com. Pô, meu cara está devendo R$1 milhão, eu posso vender o imóvel dele? Sim. Posso ou não posso? Que história é essa? Pode. Pode? Eu não sabia, Fábio. Pode, por quê? Porque essa pessoa pode ter um patrimônio. Olha o Banco Itaú. O Itaú tem uma ação tá positiva de um cliente que entrou com uma indenizatória por R$1 milhão. O patrimônio líquido do Itaú aqui é mais de bi. Então vamos trazer um exemplo menor. Vamos botar a lupa num caso menor, para não falar um caso muito estratosférico. Eu, por exemplo, não é o meu patrimônio. Eu tenho 10 milhões na conta. Aí eu tenho 3 imóveis de R$1 milhão que eu comprei na época do ágio ali para vender. Eu não vou ficar insolvente, eu não estou fazendo nenhuma fraude vendendo um dos imóveis. Aliás, eu posso estar vendendo um dos imóveis para pagar essa dívida de R$1 milhão. Então, eu posso. Agora, há que ter cuidados? Porque eu posso ser essa dívida da positiva de R$1 milhão, e principalmente se a gente estiver falando de dívida tributária e questões trabalhistas, que são mais sensíveis por si só, né? Eu não posso comparar uma questão trabalhista, que eu estou ali muitas vezes falando do que comer de uma família ou do próprio fisco. Não que ele não é voraz, mas é um interesse público. O dinheiro do fisco é o dinheiro meu, do Luciano, né? Do Thiago, que paga impostos, de vocês. A gente não pode tratar coisa pública, então por isso é mais radical. Mas eu posso vender. Eu tenho que ter uma imobiliária e um advogado que tenham condições de fazer esse entendimento, de eventualmente dizer o seguinte: meu filho, a gente vai precisar ver teu imposto de renda. Para quê? Mas é muito pessoal. Bom, mas tu tem aqui uma ação de R$1 milhão, ou tu tem 5 milhões de ação, tu está vendendo um patrimônio que é muito perto. Como é que eu vou saber se tu está se desfazendo? Eu já vi as certidões, eu não posso nem dizer que eu tenho presunção de boa-fé, aquela da Mariazinha, que ela nem sabe o que está no fórum, se não oportunizaram ela saber, mas eu estou dizendo a pessoa que está sabendo que tem uma certidão. Então pode, a gente só não pode editar essa live. Pode, mas deve-se botar a lupa no caso concreto para ver se essa pessoa que está vendendo não vai ficar insolvente por causa dessa venda numa fraude a credor, como venda muitas vezes para amigo, né? Eu tenho uma ação agora até no crime. Eu tenho uma ação no crime, eu atropelei uma pessoa, Deus o livre, né? Eu até não fui para a cadeia, né? Porque eu não tive o dolo. E aí eu caí num crime, aí o Thiago nos explica melhor, eu caí num crime que permite um regime aberto, mas, em compensação, aquela família ali perdeu o sustento, os pintinhos perderam o pai ali, o milho de casa. Esse cara, eventualmente, vai ter que responder, e ele pode ser vendedor, e essa ação pode ser alta, e esse cara, muitas vezes, se desfaz do patrimônio para não pagar.
E aí sim o sistema está aí para proteger essas injustiças. Eu só digo que a gente não podia inverter isso, né? Sim. Podia fazer o seguinte, ok, foi condenado na esfera criminal, quem sabe a gente vai agora com os novos institutos de pedir para o juízo, e eles têm deferido muito, manda uma notícia lá para a matrícula do imóvel, ou no cível, entrou com uma ação, manda uma notícia para dar publicidade para terceiros, senão a Mariazinha não sabe que tem uma ação. E aí ela vai perder o imóvel por causa disso? It's not fair, que eu digo, não é justo, entendeu? Então, não se assustem com uma ação, mas abram o olho, procurem uma imobiliária e um advogado, eventualmente um advogado, se for um advogado imobiliário, ele vai até chamar um colega dele da trabalhista, por isso que o direito imobiliário ele se relaciona. Tu vê, a gente pode estar discutindo um caso que essa ação aí que tu está falando positiva na certidão é uma ação milionária trabalhista. Aí o Fábio, né, como um profissional que está defendendo chamar um advogado de direito imobiliário, não pode, né, pau que bate em Francisco, Chico bate em Francisco. Eu vou chamar meu trabalhista também para me ajudar. Se for tributário é a mesma coisa. Eu acho que uma das consciências que nós temos que ter, o corretor de imóveis e os clientes têm que ter, é que quando um cliente nos busca numa imobiliária, quando o cliente ele adentra uma imobiliária, ele não busca só a expertise dela, a capilaridade que ela tem, a possibilidade que ela tem de vender. Ele busca uma segurança jurídica, ele busca um CNPJ, ele busca colocar o sonho dele nas mãos de alguém que conhece o negócio imobiliário, que, de novo, eu reitero, é um negócio litúrgico, complexo e cheio de nuances. E as pessoas fazem uma ou duas ou três operações ao longo da sua vida inteira. Por isso, nós precisamos de especialistas. Tiago, tu disse que não tem muita coisa acerca do direito penal, mas eu vou ficar te provocando aqui, Tiago. E eu sei que tu é um estudioso das questões da Lava Jato, tu é um estudioso desde sempre, e eu tenho uma pergunta pertinente, o que tem a ver com a Lava Jato? Bom, aquele pessoal todo da Lava Jato comprou imóveis, né? Adquiriram aqueles imóveis com dinheiro ilícito. A minha pergunta é, pode um profissional, um corretor de imóveis, uma imobiliária, ser responsabilizado, nesse exemplo que eu te dei, ou no outro, em vender para alguém um imóvel cujo dinheiro para comprar esse imóvel teve uma origem ilícita, uma origem não ordinária, podemos assim dizer, não correta? Existe essa possibilidade de responsabilidade minha, por exemplo? Eu fiz uma venda para alguém que tem o dinheiro de origem ilícita, por exemplo. Como é que fica isso? Luciano, a gente... Primeiro, a Lava Jato, né? Ela tem a sua, digamos assim, o seu motivo de ser, né? A sua origem, e foi uma operação importante, né? Para o Brasil, e tem sido ainda, né? Mas a gente tem que cuidar algumas questões em relação ao direito penal, né? A própria Lava Jato tem problemas, inclusive, da atuação dos seus próprios operadores ali, né? Dos seus próprios responsáveis, né? A gente, em relação ao agente imobiliário, né? Ao corretor, né? Que vai fazer a venda, ele, como eu havia dito antes, ele só será responsabilizado se ele estiver fazendo parte da organização criminosa, né? Se ele souber que aquele capital é de origem ilícita, né? Se ele estiver envolvido em alguma fraude, porque tu não pode ser responsabilizado por um problema que eu tenha feito, né? A gente tem um princípio constitucional que a gente não pode passar a pena, né, da pessoa que cometeu o ilícito, né? Se eu, por exemplo, eu fizeram um contato comigo para a compra de um imóvel, né? Ou um vendedor fez o contato comigo para que eu venda um imóvel para ele. Se o imóvel, naquele momento que tu vais fazer a venda, que tu estás fazendo o registro dele na tua imobiliária, tu faz a análise prévia dele, se esse patrimônio é possível de ser vendido e não tem
nenhum indicativo de que há um crime, eu não posso imputar a ti a responsabilidade que é minha, né? Então, tu não vai ser responsabilizado. Por isso que, no direito penal, professor Fábio, a gente não trabalha com responsabilidade subjetiva. Por isso que, no início, eu falei, inclusive, da dificuldade de trabalhar essa questão da responsabilidade penal, porque a gente se aproxima do cível daí, né, para falar de que aquela pessoa tem uma responsabilidade penal, daí já dá uma misturada. Olha, a boa-fé, o homem médio, para o direito penal, a gente vai tratar especificamente na questão do dolo. Se, por exemplo, lá no artigo 171, né, a gente tem ali a questão da disposição de coisa alheia como própria, e aí tem elementos, nós seguimos o princípio da legalidade, né? Ou seja, tem que estar lá os elementos de vender, permutar, dar em pagamento, dar em locação, dar em garantia, com o objetivo de fraude, né? De ter ganho ilícito, sabendo que aquele imóvel, que ele não é seu, né? Então, tem uma questão aqui do dolo específico de fazer, né? A gente não trabalha naquela questão que eu falei na fala anterior, que é a questão da falta de diligência, né? Aqui a gente não tem esse alcance da falta de diligência, em que pese ter alguns doutrinadores que falam que a punição deveria ser maior e mais severa para aquele que tem um conhecimento maior, né, sobre o tema, né? Por exemplo, o corretor de imóveis que vai fazer uma fraude, então, né? Ele, para um grupo de penalistas, ele teria que ter uma pena mais severa, porque ele está no meio imobiliário, ele causa um dano para o meio imobiliário, a sua conduta causa um prejuízo para as relações imobiliárias, ele tem um conhecimento específico, ele sabe aonde ir, ele sabe, mas não é, digamos assim, usual essa teoria em punir mais aquele que mais sabe. Não. Né? A gente ainda se vincula muito, os juízes ainda se vinculam muito a tratar esta pessoa como um cidadão normal, e a verificação se ele agiu com a vontade de fazer, né, defraudar ou não. Em relação ao Lava Jato, Luciano, se esse corretor de imóveis ele sabe que o valor ali, né, que aquele imóvel é fruto de um ilícito, ele pode responder sim, né? Agora, do contrário, ele não responderá, não. Porque daí eu estaria passando a pena da pessoa, do responsável pelo ilícito, para o corretor. Tu imagina, seria o direito penal. O direito penal, ele deve ser mais restrito, né? Por que eu falo ele deve ser mais restrito? Porque às vezes ele não é tão restrito assim. Às vezes ele dá uma escorregada e acaba atingindo algumas pessoas na volta. Mas, em regra, ele tem que ser mais restrito, ele tem que ser a última medida a ser aplicada no Estado de Direito, é a pena mais grave em um Estado de Direito, porque nós estamos tratando aqui de, muitas vezes, cerceamento de liberdade, né? E só deixar uma referência importante, que quando eu falo em liberdade, não estou falando só de colocar na cadeia, porque o brasileiro, né, ele só vê o Estado forte, o Estado punindo, se colocar aquela pessoa na cadeia, mas nós temos outras formas de aplicação de cerceamento de liberdade, sem que seja a colocação na cadeia. Por exemplo, uma pena restritiva de direito, uma pena de prestação de serviço à comunidade, que o tempo de pena é estratosférico, às vezes, os caras colocam assim, 2.000 horas prestando serviço à comunidade, tendo que ser 8 horas semanais. Pô,
Isso aí é muita pena para mim, né? Ah, mas não é cadeia. Pô, mas o direito penal, ele não se... A cadeia é a última, é a mais drástica, né? E aqui a gente tem essa observação a fazer para que nós venhamos a tomar cuidado, mas que a gente também pode trabalhar tranquilo, porque eu não posso ser punido pelo ilícito do meu cliente. Sim. Tem algumas perguntas ainda, eu tenho bastante coisa, a Sérgio está fazendo algumas perguntas aqui também, ou uma, na verdade, e a gente está avançando um pouco a hora e vai faltar tempo, mas vamos um pouquinho mais à frente, ainda vocês fiquem esperando aí que tem mais coisas, tá? A doutora Hoje Séries, a gente está... a doutora Séries é da Gadi também, é uma diretora, é uma Show. pessoa que tem um conhecimento, ela podia estar aqui também, tranquilamente, dando participando dessa live, dessa palestra, viu? Ela está provocando aqui na pergunta, eu já vou chamar, um abraço a todos, obrigado por todos que estão nos assistindo, já vou chamar ela aqui. Mas antes de mais nada, eu só queria lembrar a todos que nós estamos em uma live da Imobiliária 10 com o doutor Fábio Baldiceira, doutor em Direito Civil, especialista em Direito Imobiliário, doutor Tiago Castilhos, doutor em Direito Criminal. Hoje nós estamos tratando na nossa live um assunto bastante interessante, a responsabilidade civil e criminal dos corretores e imobiliárias nas negociações, nas transações imobiliárias. Sim, nós temos responsabilidades e nós temos que ter diligência com o nosso trabalho. Eu preciso tocar, antes de ir para a série, e a gente tem mais uns 20 minutinhos aqui, e a gente está usando esse programa, e excepcionalmente fazendo essa live no Facebook, para poder fazer com essa dinâmica e ocupar um pouco mais de espaço. Afinal de contas, nós estamos com duas feras nas áreas civil e crime conosco aqui. Um imenso prazer e uma honra, mais uma vez, tê-los conosco aqui. Eu não posso deixar de falar isso. Antes de mais nada, eu quero tocar num tema bastante chato e bastante belicoso. O estelionato, a fraude. Isso é muito corriqueiro no nosso meio. Eu estava comentando com vocês anteriormente, já tive, numa das operações imobiliárias, eu já tive a possibilidade de olhar uma matrícula que na minha mão esquerda tinha uma verbação e na minha mão direita, quando eu peguei ela no registro de imóveis, não tinha, ou seja, uma matrícula falsificada. E a matrícula anterior era atualizada, ou seja, foi feita uma emenda ali. Nós temos procurações falsas, documentos falsos. Outro dia eu estava vendo um caso de um pseudo corretor de imóveis, na verdade era um estelionatário, no registro, no cartório de notas, autenticando a assinatura, né, dando um ar de legitimidade, se apropriando do ato, recebendo o depósito, se apropriando do ato e desaparecendo. Que história é essa? O estelionato é mais comum do que nós imaginamos, nós temos falado muito pouco sobre esse tema. E o mercado imobiliário, por falar pouco desse tema, tem sido um campo fértil no quesito de locação, por exemplo. Não sei se vai dar tempo de a gente falar da assinatura eletrônica, que é uma demanda também da doutora Cris, da assinatura eletrônica e da assinatura digital, que facilitou em muito esse mercado. Eu quero ouvir de vocês essa questão de estelionato, tanto do Fábio quanto do Tiago. Que história é essa? Os caras falsificando procuração, identidade, autenticando assinatura em cartório, se valendo do ato das pessoas, porque descobriram que é muito fácil fazer isso. Que história é essa, Fábio e Tiago? Queres responder, doutor Tiago, para eu não monopolizar aqui o tempo e tenho bastante experiência aí, né, nesses temas? Vou primeiro fazer uma pergunta para o Luciano, professor Fábio. Quando ele teve acesso a essa informação, o que tu fizeste, Luciano? Nós recebemos uma operação que nós temos aqui, tu conhece a Conecta em Porto Alegre, né? Que nós trabalhamos com locação, né? Nós fomos comunicados pela polícia que havia prendido uma quadrilha e aí se apossou dos documentos daquela quadrilha e nos informaram que haviam prendido as pessoas num apartamento que nós havíamos locado. A gente foi conferir a documentação toda e tinha naqueles documentos ali todos os documentos, desde a autenticação falsa até a matrícula. Eu comentei esse caso contigo, inclusive, né? A matrícula tinha uma verbação que era uma matrícula de fiador, diversa. Né? Nós não tínhamos problema porque, enfim, nós conseguimos resolver esse problema, mas é muito comum, acho que o Fábio tem visto isso muito ali também, né? Nós ficamos, às vezes, refém disso, né? Mas foi nesse caso específico, né, Tiago? Tem que se tomar as diligências, né, quando vai se fazer uma transação dessa forma, né, desse tipo, e qualquer dúvida que tu te deparares no documento, qualquer rasura, qualquer
qualquer ponto diferente, né? Que é tão difícil, né? O fraudador, né? O fraudador, ele está bem capacitado hoje, ele tem instrumentos, né? Então, a gente... Até eu estava ouvindo o professor Fábio, estava pensando... a gente chega ao ponto de inviabilizar, muitas vezes, o negócio de tantas certidões, de tantos pedidos que tu fazes para aquela pessoa, para aquele cliente. Mas é necessário justamente para que a gente não fique na mão do fraudador. Porque daí a gente começa a comparar, de repente, documentos, a gente começa a comparar e ver aquelas formas, aquelas assinaturas. Então, eu deixo uma observação importante, que é: nós temos, sim, que verificar as assinaturas, nós temos que verificar a legitimidade, né, para essa realização desse negócio, fazer contato com os cartórios, né, como tu já disseste para nós, que tem este cuidado de ir e ver, né, em loco lá no cartório, se houve aquela averbação naquela matrícula, porque nós temos aí essa questão da fraude muito presente. Agora, também é uma coisa de se pensar, né, o notarial, né, ele deve também, para dar maior segurança, ele deve requerer algumas informações, alguns documentos necessários, né? Eu não posso mais me deparar com aquela pessoa com um terno que tenha uma boa fala, seja bem articulado, e acreditar em tudo aquilo que ele fala, né? Então, só desculpe te interromper, nesse caso em tela, a identidade era falsa e a autenticação era verdadeira. Ele foi no cartório e as pessoas envolvidas, existiam pessoas, a gente verificou e estava tudo lá, né? Ele tinha um elemento, ele se travestiu de verdade. Então, acho que isso é o mais perigoso na questão do estelionato, né? Luciano, a gente sabe que a mente, ela está preparada para o crime, né? Infelizmente, né? Eles cada vez se capacitam mais, e a gente trabalha dentro da possibilidade que nós temos. Claro que isso aí também não é a regra, né? A regra é a gente ter condição e possibilidade de compreender aquela dinâmica e verificar se aqueles documentos são legítimos ou não. Claro, se o fraudador, né, o falsário, o estelionatário, né, porque o artigo 171 fala desta pessoa, né, ela está ali com o intuito, né, de forma... Olha o que o tipo penal vai falar, né, é com ardil, né, é com ardil de ter ali... no ludibriar aquela pessoa, ter um lucro naquele negócio, né? Fraudando, falsificando, né? A gente não pode esquecer também da falsidade ideológica, né? De omitir a verdade, inserir declarações falsas em documentos públicos, em documentos particulares, inclusive, né? Então, essa pessoa que cometeu esse ilícito, esta quadrilha, né? Porque, na verdade, tu está falando aí de uma organização criminosa, né? Nós Sim. temos aí uma organização criminosa que estava fraudando, estava fazendo essas fraudes. Então, essas pessoas vão ser alcançadas pelo direito penal pelo artigo 171, em concurso ali de crimes com a falsidade ideológica, que, em tese, até não tem tempo de prisão muito alto, né? Não tem, porque a pena inicial ali é 1 ano, né? Nos crimes. Mas, se estiver em concurso com a organização criminosa, já tem ali uma pena mais alta, uma pena inicial, Sim. podendo chegar até a 8 anos. Então, a gente, quando se depara com estes problemas, e a gente brinca, inclusive em sala de aula, dizendo, olha, o direito penal, ele é um instrumento aplicado póstumo, né? Porque ele só vai chamar. Veja que a relação do professor Fábio, isso é muito importante. A relação do professor Fábio é a tua relação, o negócio que vocês fazem, onde vocês trabalham, ele é um negócio que o Estado não aparece. Ele só aparece quando vocês chamam, porque daí tu vai lá no cartório, né? Então, tu vai lá, é um longa-manos do Estado, né? Tu vai lá fazer os registros, tu vai lá verificar os registros, aí tu chama.
E o direito penal é mais restrito ainda, porque tu só vai chamar quando tu te deparar e ficar evidente uma fraude na tua frente. E ela é difícil mesmo de ser verificada. Sim. Talvez agora, com essa questão, como a doutora Cris deve ter, ela falou e tu mencionaste aqui, a questão da assinatura digital começa a ter mais uma ferramenta com o intuito de dificultar a realização das fraudes, né? Mas, Luciana, a gente sabe que há uma dificuldade, sim, na verificação, né, dos documentos, tendo em vista... por isso que, inclusive, nós mudamos a forma de fazer a nossa identidade. A CNH agora está com mais assim, requintes para que a gente possa verificar a sua veracidade, né? Tu vê, o próprio cartório foi vítima do estelionatário, porque chegou com um documento tão próximo da realidade e aí fez a averbação. Né? Isso é interessante, porque por isso que é importante fazer negócios com imobiliária, porque nós nos responsabilizamos, nós resolvemos. A imobiliária ela tem um endereço, ela tem um CNPJ, ela não é intermediário qualquer, né? Eu queria aproveitar aqui e já fazer a pergunta da doutora Séries, que é muito própria, tá? Vou colocar lá na tela para ver se eu consigo ler aqui, né? E ele pergunta aqui, eu queria que o doutor Fábio respondesse. Ela pergunta, na verdade, em que momento deve ser feita a assessoria jurídica juntamente com a negociação comercial ou depois da negociação comercial? Muitas vezes, quando o advogado revisa a minuta do contrato, ele encontra algumas questões comerciais com reflexos jurídicos que precisam ser ajustadas. Doutor Fábio? Desculpa que deu uma travadinha aqui. Eu entendi toda a pergunta, eu só não entendi se tu passaste a palavra para mim. Para o senhor, doutor, claro. Perdão, Luciano. Tá, e primeiramente, só gostaria de também dar um abraço para a doutora Cris, né, carinhosamente, a doutora Cristina Vargas, foi presidente da GADI, foi minha vice-presidente na gestão, então a gente tem uma alta gama de advogados especializados em direito imobiliário, nos quais eu admiro e respeito muito aqui assistindo. Parabéns aí, Imobiliária 10. Voltando à pergunta da doutora Séries, eu acho que é o quanto antes que a parte conseguir inserir um advogado imobiliário, o quanto antes será melhor. Tá? Eu diria no primeiro momento. O que acontece geralmente? O cliente vai lá, fecha a proposta do negócio e muitas vezes já deixa a transação um pouco mais adiantada do que ela deveria estar e vem somente o contrato para o advogado revisar. E nem sempre, sequer, eles têm uma imobiliária de confiança, porque a gente vê muito uma imobiliária amadora. E em razão da celeridade que eles querem dar aos negócios, eles só pensam no preço e nas condições de pagamento, sendo que essa live aqui está nos mostrando que tem outras questões de fundo que podem importar nesse preço e nesse pagamento. Um grande exemplo é que se ele tem dívidas, por exemplo, de IPTU, um exemplo pequenininho e comum, se ele tem 1 milhão de dívidas de IPTU, o terreno vale 900 mil. Bom, somente essas condições comerciais não nos adianta se desconhecermos as jurídicas. Então, essa colocação, doutora Séries, é muito oportuna. O quanto antes a gente poder inserir um advogado especialista em direito imobiliário, a gente deve inserir, e não só na hora de revisar o contrato. Tampouco eu quero dizer que tu vai entrar com o teu advogado imobiliário de confiança para escolher o imóvel, para escolher a localização, para outros detalhes. Essa parte é uma parte estritamente comercial, que é do corretor, ele sabe melhor que ninguém. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o que não dá é para chegar e achar que um advogado, ao revisar um contrato, ele vai transpor toda a segurança jurídica para a operação. Pessoal, o papel aceita tudo. Tem certas coisas que têm que ser verificadas para que a transação seja segura. Eu vou te dar um exemplo. Como é que a gente lide essa situação da matrícula que tinha uma averbação e a outra não tem? Simplesmente indo no cartório, ou agora a gente sequer precisa ir, porque no meio da pandemia, a Central de Registros Imobiliários
no Rio Grande do Sul, eu tive o privilégio de ser o primeiro advogado, pessoa física, a protocolar um título, né? Foi uma situação muito específica de um cliente que pediu financiamento, e aí se considerou que para financiamento a produção, né, com tanta gente com situações que a gente não sabia para onde que ia ir, né, ele precisava tirar um empréstimo de 15 milhões e tinha que ter registrado, e a gente conseguiu registrar. Ou seja, hoje até por casa a gente consegue ter esse título oficial, que é a matrícula do imóvel. Pessoal, com a matrícula do imóvel, muita coisa se vê. Muita. Eu diria o seguinte, antes da gente pensar naquela parafernália, que nenhum corretor atendesse qualquer adquirente sem ter olhado a matrícula do imóvel. Porque ali vai dar até rastros. Vamos supor que o cara teve penhorado, não tem nenhuma penhora vigente, mas ele já teve 50 penhoras na matrícula. E daí não mudou a propriedade. É o indício que esse cara aqui vai bem e mal nos negócios. É que ele bota o ônus, ele tira, bota o ônus, ele tira. Então, tipo assim, eu já vi, pessoal, empresas enormes aqui, não vamos dizer nem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que locaram imóveis para pessoas muitíssimo importantes da sua companhia e que, por desconhecimento, procuraram imobiliárias, e as imobiliárias sequer olharam a matrícula do imóvel. Pessoal, a posse, ela se exterioriza ali, que nem o doutor Tiago falou, com cara de terno e gravata, mas a gente precisa, para uma transação imobiliária, seguir a matrícula do imóvel, porque só aquela pessoa que está ali, é o princípio da continuidade registral que a gente chama. Nenhuma outra pessoa pode vender aquele imóvel, a não ser aquela que está ali. Aí vocês vão perguntar, doutor Fábio, mas não é bem assim, né? Porque, veja bem, eu fui comprar um imóvel da Mariazinha e todos os vizinhos dela sabem que ela mora ali há 10 anos, que é ela que usa o imóvel, inclusive a família dela, mas eu vou dizer para vocês, ok, a gente pode até entabular essa compra, mas enquanto a Mariazinha não colocar essa promessa de compra e venda através de uma escritura no imóvel, eu posso até adquirir direitos, mas eu não vou ser proprietário do imóvel. Dono, aquela frase não é à toa que no cartório diz, dono é quem registra. Então, tipo assim, se todos os corretores se conscientizassem, e eu vejo vocês da imobiliária, até pelas conversas que eu tive, vocês vão muito mais além, mas no mínimo a matrícula do imóvel. Eu não recomendo, eu não recebo, não é que eu não recebo, às vezes o cliente nos impõe, diz, dá uma... A gente tem situações que a gente não consegue reverter, mas de praxe eu costumo, se eu reviso um contrato que chega sem uma matrícula, no mínimo, tá? Ou com alguma deficiência documental, eu digo o seguinte, estou te enviando as minhas considerações iniciais, alerto que deve ser olhada, no mínimo a matrícula do imóvel e as certidões fiscais do local do imóvel da coisa, e a dos distribuidores cíveis, trabalhistas, enfim, distribuidores judiciais. Isso é o mínimo para a gente fazer uma operação tranquila. É um pouco de custo? Pessoal, custo não é contratar um profissional. Experimentem contratar um amador e aí a gente vai ver o que é custo. Entendeu? Tem certas coisas que existem esses rituais, e eu acho que por isso que eu digo mais, não quero puxar tanto a farinha, mas eu digo elogiável essa tua live, assim, oportunizando esse conhecimento, essa difusão, né, para os clientes, vocês e para todo mundo que quiser nos assistir. Mas, pessoal, a matrícula é muito necessária. Outra, procuração. Veio uma procuração, a procuração pode ser otorgada há 10 anos atrás, ela pode ainda estar válida se não for revogada. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no tabelionato onde foi emitida a procuração e ver se não foi revogada. Eu, particularmente, faço uma pressão, claro, já um cara tarimbado em operações imobiliárias, faço uma pressão que digo, procuração de 10 anos, daqui a pouco ter revogado aqui, vamos fazer uma procuração nova, outra, de preferência que as partes venham assinar, entendeu? Mas a minha vida é muito, muito corrida. Bom, a vida de todo mundo é corrida, tu está vendendo um imóvel, tu não está vendendo um picolé. Se possível, uma situação que a pessoa mora fora. Bom, existem situações, aí vai o bom senso da gente. E é por isso que eu digo, trabalhar com bons profissionais, eles mais do que vão dar qualidade aos documentos em si, eles vão te passar a experiência de 600 transações, de 1000 transações, de 20 anos, coisas que não estão nos livros. Por isso que eu volto a dizer, o tripé, um bom corretor,
um bom advogado imobiliário, e aí ter sorte da gente ter uma contraparte, né, que, enfim, não seja um vigarista, porque daqui a pouco eu estou fazendo uma promessa de compra e venda e eu tenho o melhor advogado, ou o melhor possível, eu tenho o melhor corretor, mas se a parte não quiser cumprir uma promessa que eu fez, a gente vai ter mecanismos de retenção de dinheiro, de proteção. Agora, algum risco na transação imobiliária, a gente sempre fala nos relatórios, a gente adquire muito imóveis para incorporadoras, que vão erguer prédios ou centros de distribuição. Eu sempre coloco no meu relatório, a gente pode mitigar os riscos. Não existe no Brasil, com esse sistema que eu venho criticando, é que ainda não tem a concentração do imóvel, uma operação 100% segura. Agora, a gente, de outro lado, a gente pode mitigar os riscos muito, pessoal. É que eu digo, a gente tem que ter bom senso. Não é que a gente não possa eliminar, que a gente não olha nada. E é isso que a gente vê, às vezes, acontecer. Aí dá errado, pessoal. Dá uma certo, dá duas certo, mas não dá muita certo. A gente precisa ter profissionais, quem gosta de investir nessa área imobiliária, dá sua confiança, que conheçam aí, vamos lá, mercado, entendeu? Vão várias coisas se agregando, né? Eu me lembro que no meu começo de carreira eu não podia cuidar de entender um pouquinho de mercado e mal dar conta de entender o jurídico, que é pesado. Mas hoje eu já consigo ver, por isso que eu acho tão importante para o advogado ver, se dar bem com os corretores, ter um relacionamento, porque tem vários partícipes. A gente nem falou aqui de financiamento imobiliário, por exemplo. Ou seja, o mundo é bem complexo dessas transações. Como aí a Cris falou, né, as questões das assinaturas digitais, elas estão aí, e elas estão aí para nos ajudar também. A pior coisa é quando chega uma coisa nova, dizer, isso eu não vejo. Imaginem um processualista que há uns anos atrás disse o seguinte, olha, eu sou um cara com alto saber jurídico, mas assim, não mexo no computador pessoal. Hoje a gente não leva uma petição para o Fórum Central se não for de forma eletrônica. Esse cara ficou totalmente defasado. Então, o que eu digo, se apropriem das novas tecnologias, tenham curiosidades e busquem profissionais para que essas transações, porque às vezes um dissabor numa operação pode, para o investidor, acarretar uma perda de 20 anos, ou uma família, às vezes, de 20 anos de suas economias. Aproveitando aqui, a gente já está indo para o finalzinho, e eu vou pedir para vocês acelerarem um pouco também o passo, tá? Nas respostas, Tiago e doutora Botelho. Aproveitando, só para complementar essa resposta que a nossa advogada, a doutora Cristiane Valentim, fez aqui, a pergunta, ela te faz aqui a seguinte pergunta: qual é a diferença da assinatura digital para a assinatura eletrônica, na questão de validade, de responsabilidades? Hoje está muito em voga essas assinaturas, a digital e a eletrônica. Qual que a validade das duas é a mesma? Sim ou não? Os contratos são assinados eletronicamente ou digitalmente? As partes podem convir, tá? Após a medida provisória de 2001, acho que é a 220, eu não vou chutar agora aqui sem olhar, e tampouco pelo tempo que a gente está aqui, eu vou olhar atrás. Mas as partes podem dispor entre elas que é válida uma assinatura eletrônica. O que quer dizer eletrônica? É assinatura que não tenha tinta. Ou seja, eu vou ali num Adobe da vida, né? Coloco a assinatura ali, Fábio, você coloca Luciano. A gente pode dispor entre os contratos que essa assinatura válida, paz e bênção. As chaves, né, de infraestrutura brasileira, há um tempo atrás, criaram a assinatura digital. Vamos ver que sorte que eu estou aqui, da modalidade ICP. Ela tem tipo um token. Vou até virar aqui, não vou colocar para não fazer a marca, porque são várias autoridades certificadoras. Com essa assinatura aqui, a gente pluga no computador, com esse aparelho aqui, que não precisa nem ser através de token só, a gente pluga no computador e vai aparecer um espaço ali, e ele vai reconhecer que a minha assinatura é do Fábio Machado Baltzeira. Inclusive, o tabelião usa um desses aqui para lavrar, para lavrar a escritura digital. Então, tem toda. Uma assinatura via ICP, ela dá acesso a um contrato de locação, por exemplo, até o registro de imóveis. Uma assinatura eletrônica, que é só feita não a tinta, né, eletronicamente, ela pode ter validade entre as partes, se assim dispuserem. As imobiliárias, muitas vezes, já estão se modernizando para se aparelhar, mas, inicialmente, preveram as situações através de sistemas que estão intermediários ali, apenas de assinatura eletrônica. Isso pode ser suficiente, como não. Se eu quero registrar o contrato,
para fins de cláusula de vigência, que não vou ter tempo de explicar aqui, senão não vou oportunizar as outras perguntas, a gente só pode, porque ela tem que entrar no registro de imóveis via assinatura eletrônica. O que não, o que, digital, perdão, certificado digital. Tá? o que tem então, acontecido? essa é a grande diferença. Se é um contrato que, de repente, não vai para o registro de imóveis, tem uma relevância menor, você sabe que é aquela parte ali assinando, ok, vai ter que ser avaliado caso a caso, mas essa é a diferença. Uma é certificada pelas chaves de infraestrutura brasileira, que é o que veio para ficar, e a outra não. A outra é uma assinatura que pode ser, né, eu até diria, depende do caso, às vezes ir fazer o papai e mamãe, que a gente brinca, né, o feijão com arroz, ir lá no cartório e assinar, talvez possa ser melhor. Híbrida, não recomendo. Assinatura a tinta e assinatura ICP, porque tem discussão jurisprudencial ainda. O que nos preocupa só, e é um assunto que eu gosto de falar bastante, é as imobiliárias e corretores, Thiago e Fábio, que operam muito no mercado. A gente que faz muito negócio, invariavelmente, uma hora ou outra, vai cair. Nós incorremos em algum erro, porque às vezes tu faz negócio com pessoas longe. Por exemplo, essa questão da assinatura digital, tu não tem muitas vezes como conhecer a veracidade dos documentos. O fiador está longe, não é dessa cidade, não tem como tu verificar alguns documentos. Então, porque o mercado hoje de locação, e tu milita nessa área, ele está muito acirrado, né? Várias empresas hoje que trabalham eminentemente de forma digital sem conferir nenhum documento. E isso acontece muitas vezes no nosso meio. Não é ser dirigente, ser desidioso no negócio, não. Às vezes tu assume um certo risco do negócio que está no meio. Olha, um grande player do mercado hoje, que é uma empresa unicórnio, que absurdamente assume os riscos, mas eles ganham muito mais na outra ponta, eles acabam indenizando. Faz parte do business dele assumir esse risco, né? Mas a minha pergunta também é, e da doutora Cristiane, que fez essa pergunta, é como conferir esses documentos. Às vezes a pessoa está longe, ela loca de longe, ela compra, enfim. Compra e venda é mais fácil nessa questão. Agora, na questão locação, essa seara, ela dá muito pano para manga, né? Para saber quem está do outro lado. Aí, de novo, é uma seara muito, muito ampla nesse assunto. Agora, a gente já está com 21h21, com o doutor Fábio Baldiceira, doutor em Direito. Eu posso me alongar um pouquinho mais, tá? Eu te falei do meu compromisso. Eu posso me alongar um pouquinho mais se assim tu entenderes necessário, tá? Não, mas por mim nós vamos até às 11. O Thiago tem um compromisso logo mais e ele não vai esquecer que... Mas, enfim, ele não vai fique... esquecer que ele me disse assim, Luciano, às 21h59 eu tenho que sair. Vou te sacanear, Thiago, vou te levar até às 21h59. Tô brincando, a gente vai terminar um pouco antes, porque esse assunto é incrível. A gente está conversando com duas feras nas suas áreas. Depois eu quero ouvir da importância da área imobiliária para tratar das questões imobiliárias e da área criminal para tratar das questões criminais. Nós temos várias perguntas, o Abraão Couto fez várias perguntas aqui também, nós temos várias para fazer ainda sobre esse tema e vamos nos alongar. Mas eu estava dizendo de novo, nessa questão, quem muito opera no meio vai, uma hora ou outra cometeu, né, dirige muito, Thiago, vai ter um problema no trânsito, né, vai ter um problema na questão imobiliária, é do jogo, nós estamos nos expondo ao risco o tempo todo, né? Faz parte do risco, né? A gente está numa sociedade do risco, né? É verdade. O detalhe é que a gente tem como minimizar esses riscos, e aqui eu estou falando, então, para corretores, né? Para as pessoas que trabalham e nossos clientes também, neste âmbito, né? A gente tem que ter essa diligência para que a gente não seja vítima de fraude, né? Aqui eu não estou falando como o defensor daquele que comete um ilícito penal. Aqui estou falando para que a gente não seja vítima, né? Então, o que o professor Fábio falou dessa assinatura eletrônica, né? A gente... E de outros meios, e as próprias certidões que tu falaste, Luciano, e a ida ao cartório, ou hoje não mais, né, professor, consegue fazer a verificação de forma eletrônica, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança. Claro que, né, a gente pode ainda ser vítima, né, de estelionatários, como nós sabemos. Teve uma moça aqui, a Mayra Moura Coelho, ela falou que trouxe
uma consideração importante, tu me permite eu ler? Por favor, por favor. Ela fala por assim, favor. isso, a cachoeirinha, né? Muitas vezes o documento é apresentado com o seu tabelionato falsificado, como já nos deparamos numa venda, e se descobriu ligando para o tabelionato e confirmando o nome do escrevente, que sequer existia no tabelionato, né? Veja que é uma diligência interessante que fez com que eles não fossem vítimas de uma fraude, né? Então, falando especificamente para que a gente não seja vítima de um crime, né? A diligência é o melhor caminho. No caso do corretor, né? Aquele corretor que ou aquela pessoa que eventualmente faça a fraude, eu não vou nem falar porque não cabe aqui, neste momento, esse tipo de fala, porque nós estamos falando, estamos trabalhando aqui na boa-fé, né? Pessoas que agem de forma proba, que não cometem ilícitos, né? Então, eu não vou me ater a matérias de defesa das questões do estelionato e da falsificação. Mas a gente tem que observar e tem que saber um pouquinho do que os tipos penais falam, até para que a gente possa, nos deparando como a Mayra falou, saber como agir e quem procurar, né? Então, você que teve acesso a este documento e descobriu isso, você deve denunciar. A gente tem que ganhar esse tempo e ir até a delegacia de pronto atendimento da nossa cidade, né, ou daquela que seja mais próxima da sede da nossa empresa, no caso a 10, em Cachoeirinha, procurar a delegacia de pronto atendimento e fazer o registro com todas as informações que se tem sobre aquela pessoa que tentou fazer a fraude, para tentar, daí, de alguma forma, diminuir a possibilidade. Veja, Luciano, que quando tu falou lá que tu foi surpreendido com uma ligação da polícia, chamando para ver porque tinha uma fraude, as pessoas foram denunciando e foram registrando essas denúncias na delegacia. E aí deu start, porque a autoridade policial, ela deve, né, ela tem obrigação de averiguar. Ela começa averiguando e, a partir das idas e de vir ao conhecimento da autoridade policial vários documentos, a mesma pessoa assinando, o mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, a polícia vai investigar e a investigação vai chegar até os fraudadores e aí sim nós conseguimos ter um pouco mais de segurança a partir desta investigação e desta denúncia, né? Mas é importante a denúncia, porque se a gente não fizer a denúncia e deixar para lá, porque de repente é uma perda de tempo, que é difícil, porque a gente vai ter que ir na delegacia, não é um ambiente fácil, delegacia de polícia, é um ambiente hostil, vocês não estão acostumados com delegacia de polícia, né? Então, a importância de contratar um advogado criminalista para que ele acompanhe vocês até a delegacia de polícia para fazer esse registro, para ajudar ali a esclarecer para a autoridade policial, para que ela tenha instrumentos, condições mínimas para dar o start na investigação. Tá? Sim, legal. O Abrão faz dá uma dica aqui, sugestão para o Cresci criar um sistema de feedback para a avaliação do Cresci, para que o cliente possa buscar o histórico do corretor antes de evoluir a negociação. Isso é muito importante. Só para deixar registrado aqui, o Cresci tem isso, só não tem a foto lá. Consulte Cresci. Entra no site do Cresci, que é Cresci RS, lá fazendo essa busca no Google, coloca consulta Cresci. Tu coloca lá o Cresci do corretor, aparece o nome dele, diz se ele está ativo ou não. Tá? Se ele está ativo ou não. Gente, estamos indo para o final, infelizmente, da nossa live.
Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Antes de fazer as considerações finais, eu queria não deixar um tema, e eu tenho várias perguntas aqui, muitas do Abraão, enfim, outras perguntas que ficaram para trás. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todas essas pessoas que estão nos ouvindo, os corretores, os empresários, os colegas, tanto do Tiago quanto do Fábio, aos nossos clientes. É um prazer enorme tê-los em nossa live. E nós tínhamos assunto aqui aos borbotões, eu tenho um monte de pergunta, enfim, mas pena que não vai dar tempo, né? Mas eu queria antes das considerações finais, que o Fábio me falasse sobre uma questão muito importante. Lá na frente eu disse que quando isso é verdade, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão, eu sabia que a banca não tinha grande experiência no mercado imobiliário, era uma banca que atuava, eu conhecia os professores, atuavam em outras áreas, não eram especialistas na questão imobiliária. Eu queria que tu falasse, Fábio, qual é o tamanho, a grandiosidade e a importância de um advogado especialista no direito imobiliário para tratar do negócio imobiliário, né? Especificamente sobre esse assunto. Excelente. Eu só vou dar um abraço para o Felipe Tremarim, meu sócio que está aí. O Felipe trabalhou 9 anos no registro de imóveis, então por isso que eu te avalizo essa recomendação da gente olhar a matrícula no imóvel. Eu não tinha visto que ele estava aí. Também a Vera, a Maíra, que estão participando aí, entre outras pessoas. Eu acho oportuníssima a tua pergunta, porque a gente defendeu primeiro aqui a essencialidade no advogado especialista no ramo imobiliário. E agora eu vou dar umas breves pinceladas por quê. Pessoal, o direito imobiliário ele é um ramo do direito. Ele trata questões ligadas a imóveis. E aí que eu digo, podem ser muito amplas. Falar em direito imobiliário é falar em conceitos como posse, como propriedade, é navegar em temas mais tradicionais, como locação, que nem citaste aí, como arrendamento rural, se a gente está em zonas rurais, como permutas, como compra e venda. Pessoal, só na compra e venda de imóveis, a gente pode estar falando em compra e venda de lote, compra e venda de imóvel na planta, compra e venda de imóveis já usados. Ou seja, existe uma diversidade de situações e o corretor detalhe, né? A gente leu lá no início. Tem que estar preparado para tudo isso. Assim, como falar em direito imobiliário é navegar em temas mais recentes, como a multipropriedade, né? Aqueles antigos time sharing, hoje não existe. Tu pode ter vários proprietários numa matrícula. É falar de condomínio de lotes. Não existe, ou seja, existem outras estruturas que a gente vê na praia que tu pode fazer um condomínio que ele é híbrido, né? Ele não é nem um loteamento com partes abertas, mas tu pode vender hoje, finalmente, lotes. O Rio Grande do Sul foi o precursor nisso, doutor Lamana Paiva. É tu falar em direito de laje. Será que dá para seja um corretor ou até um advogado navegar em todos esses temas? Ou seja, dentro do direito imobiliário existem parcelas. Tem que saber se o Fábio é bom em qual dessas aí, que não vai dar tempo nem, e nem quero vender aqui. Aliás, a única coisa de dizer, né, que eu agradeço o pessoal, eu sou sócio do Souto Correia Advogados, né, responsável pela área imobiliária. Eu nem fiz meu merchan, que nem eu digo, quando a gente está em associações, a gente mal fala da gente, porque o que leva o nosso nome é essas condutas éticas, é a parceria, não precisa nem quase ser dito, mas só para que não passe também desapercebido totalmente, né, a questão do escritório. Então, vocês viram, né, que o direito imobiliário ele é bastante amplo, porque de maneira geral ele pode englobar uma discussão jurídica geral que envolve imóveis. Então, tipo assim, ó, olha a intersecção que a gente falou já e percorremos tantas matérias nessa live. Olha como nessa 1 hora e pouquinho, né, a gente absorveu. Falamos na ação trabalhista, cujo uma penhora. Pode a gente também ter uma situação de uma nulidade, direito civil puro na veia. Eu posso falar do direito societário, porque eu posso ter uma incorporação que fez uma transferência do imóvel. A gente pode chegar até no direito penal, mesmo por uma situação, vamos supor, que existe uma ação penal que a gente comentou, e aí, que nem o Tiago falou, não ir para a cadeia não quer dizer não ser responsabilizado na esfera penal, e outra, ser inocentado na esfera penal não quer dizer que você não vai ser condenado na esfera civil, entendeu? Então, tipo assim, ó, vocês viram que o direito imobiliário é muito amplo, e eu diria o seguinte, mesmo dentro do direito imobiliário tem gente que lida com loteamento, tem gente que lida só com locações, tem gente que lida só com incorporações. E aí, respondendo a pergunta da colega, mas agora está tudo digital. Pessoal, está tudo digital,
mas tem sim como a gente olhar, tem sim como a gente se acautelar. As certidões, por exemplo, da Receita são emitidas no site oficial da Receita. A única coisa é que tem que ter um profissional, uma corretora e um advogado que saibam esses caminhos. Eles não são fáceis, eles são árduos. Não é em 2 anos, que nem eu brinquei, rezando, operações que eu fiz há 20 anos, quando eu estava lá em São Paulo, era o começo. É que nem um cara que vai operar, ele vai pegar o bisturi. Será que ele tem o mesmo tato que ele tem hoje há 20 anos? Talvez a experiência conte também. E a gente tem que ter aí a proporção. Não vamos também pegar uma bazuca para matar uma mosca. Preciso, será, convocar um advogado renomado em direito imobiliário, que sabe a gente não vai nele, mas vai na equipe. Agora, a imobiliária, eu ia dizer, olha, pessoal, é imprescindível ter uma imobiliária importante, viu? Uma imobiliária relevante, eu acho. Tá? Que nem eu estou dizendo, não estou dizendo que o advogado é menos ou mais, os 3 têm que funcionar. Às vezes, tu não precisa necessariamente ter um advogado que tenha a maior das especialistas. Agora, não deixem de convocar um cara que seja especialista e saiba o que está fazendo. Né? Imobiliárias, muitas vezes, podem ter as parcerias também, né? Muitas vezes uma imobiliária traz um negócio, ela é uma mera captadora, mas ela vai lá para 10, porque ela vai chamar, de repente, quiçá daqui a um tempo, um Fábio da vida, ou uma Séries da vida aqui, para não puxar a farinha. Tem vários profissionais da mais alta competência assistindo essa live conosco. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Cris, meu próprio sócio Felipe, entendeu? Então, é só isso que eu digo. A complexidade não é uma venda. Vocês viram que eu quis vender o menos, mas eu tenho que dar a realidade, inclusive dizendo que eu critico o sistema. Eu acho que um dia a gente vai evoluir, que nem na Espanha. Presunção de la buena fé. Tiro la certificada, la propriedade, el imóvel, a matrícula de imóvel, eu estou com quase tudo garantido. Mas hoje ainda não estamos assim. Não podemos omitir isso. Temos que, sim, instruir nossos clientes. Negócio no direito imobiliário é interessante, né? Às vezes, uma questão de direito imobiliário, as pessoas não olham para isso, por isso que eles acabam se chateando com o judiciário, com os advogados, porque eles contratam um generalista que do outro lado, da outra parte, tem um especialista que sabe muito daquela área, ele vai tomar pau. Mas não tem, né? Não tem como ele se salvar, sendo que do outro lado tem um doutor Fábio e desse lado tem um tributarista que vai ajudar na questão imobiliária. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou esse cara que não tem noção de direito imobiliário, ele vai aí sim prejudicar nessa negociação, porque ele vai vir com um espírito belicoso e não esse espírito suave que a gente tem para fechar a operação. Ele vai vir com desconhecimento, geralmente a pessoa que mais berra numa reunião é a pessoa que menos está preparada. Ele vai vir com situações que ele vai pedir que eu e o Luciano vamos dizer, mas só um pouquinho. Não é razoável que tu me peça 90% de sinal. Tu tá aqui nem as certidões que tu me entregou. Vamos no 5, 10% e olhe lá, me traz a matrícula, alguma coisa para eu ver. Eu não estou defendendo só quem está adquirindo, ou ao contrário, aquela pessoa não tem a menor condição de comprar um imóvel, e hoje as imobiliárias estão muito bem aparelhadas, principalmente por locações, colocam Serasa, SPC, fazem uma verificação de crédito, por isso é tão importante trabalhar com quem tem estrutura. Hoje o negócio está muito profissional e os riscos são muito grandes, então um advogado que não tem experiência, ele pode até prejudicar o teu negócio, porque daqui a pouco ele está te colocando, tu é leigo, é a mesma coisa eu para uma cirurgia, eu vou ter que confiar no médico. Então, não contratem o melhor amigo. O melhor amigo é para fazer o galeto do fim de semana. Contratem o profissional adequado. Se é o direito penal, tão pouco se me chamassem, nem início de carreira eu faria. Por quê? Porque não é o meu viés, é o viés do doutor Tiago Castilhos. Então, por isso que eu digo, às vezes o barato, né, pode sair muito caro lá na frente. Tiago, eu me lembro que tinha um professor lá na Ritra, um trabalhista, né, disse que uma vez deu um problema com um parente dele que foi preso. Eu não lembro o nome desse professor, e ele chegou na delegacia e disse, delegado, eu sou advogado e meu parente foi preso, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Ou seja, o que eu faço daqui para frente? Porque no crime são prazos diferentes, são ritos diferentes, né? No crime, tu tem princípios diferentes. Fora essa, e qual é a importância de um advogado criminalista para tratar das questões eminentemente criminais, Tiago? Olha, Luciano, seguindo a mesma ideia da fala do professor Fábio e tua, né? A gente precisa dar uma assistência mais qualificada para os nossos clientes, né? Nós precisamos
prestar um melhor serviço, né? Aquele, o generalista, ele vai acabar se atrapalhando no direito penal também, né? Ali o professor Fábio está falando, o cara vai botar areia no meu negócio, porque o cara é o cara que vai mais gritar, porque não tem o domínio da matéria. E aqui no direito penal, o cara vai atrapalhar bastante, e como nós estamos tratando de liberdade, veja que o bem jurídico, né? Bem jurídico protegido no Brasil é a vida, né? E a liberdade, né? Parte da filosofia ainda discute, tem uma parte da filosofia que vai discutir, vem cá, liberdade, vida sem liberdade é vida, né? Então, eleva a liberdade ao patamar da vida, né? Então, a gente precisa ter diligência e cuidado para a contratação do advogado especialista na área criminal, né? Para que a gente possa atender. Aqui, como nós estamos conversando, né? Eventualmente, o advogado criminalista deve ser chamado pela imobiliária ou pelo corretor, né, para dar alguma assistência quando for o caso de uma ocorrência de uma fraude, como a Maíra, né, falou ali, né? Ou seja, eu tenho que... Onde é que eu vou, né, Tiago? Né? Será que tu pode me acompanhar lá? Porque a delegacia é um local hostil, não é um local bom de estar. Só quem gosta de delegacia, né, é quem trabalha nela. Ninguém mais gosta de delegacia porque ela naturalmente é um ambiente pesado, tem barulho de porta, de tranca, tem um odor que não é agradável, tem tem grade, né? Tem batida de porta. A batida de porta é no sentido de ter mesmo aquela questão do cárcere, do xadrez, né? Então, a gente precisa, sim, de um cuidado, mas eu sou coadjuvante, né? Porque eu só vou ser chamado eventualmente, né? Quando ocorrer um crime, quando a imobiliária ou o corretor for vítima do crime, né? Então, a gente dá essa assistência, né? O advogado criminalista está aí para isso, né? Até para ajudar na lavratura da ocorrência, porque depois isso aí vai reverter num processo criminal, o corretor vai ser ouvido, né? Vai ser chamado, e aí é necessário estar acompanhado de um especialista. A contratação de um outro advogado que não dá especialidade pode incorrer, né, na perda de algum prazo importante. Mas veja, vocês são vítimas, né? É importante isso, muito importante isso para para o fraudador, né? Cuidar do prazo para que ele não sucumba. E o direito penal, o processo penal e o processo civil têm princípios totalmente diferentes. E quando a gente milita na área que não é nossa, a gente corre o risco de prejudicar o nosso cliente. Isso é inadmissível hoje. E aí o barato sai caro. Muito bem, chegamos ao final da nossa live. Eu queria agradecer muitíssimo ao Dr. Fábio Baldissera e ao Dr. Tiago Castilhos por terem estado conosco aqui, abrilhantando a nossa live, uma live diferente. Hoje foram quase 2 horas, mas se justifica, de novo, pelo notável saber jurídico dessas duas grandes personalidades que estão aqui. São referências nas áreas em que atuam, professores universitários, autores de livros, artigos, com grandes responsabilidades no mercado. E para nós, da 10, aqui de Cachoeirinha, é uma honra enorme tê-los aqui. Obrigado pela contribuição de vocês. Eu queria deixar aqui para o Tiago dar as considerações finais dele, depois o doutor Tiago, o doutor Fábio, depois o doutor Tiago, o doutor Fábio, mas eu quero dizer de novo, que são muitas pessoas comentando, infelizmente, eu não vou conseguir atender a todos, eu tenho muitas perguntas, mas eu não vou ficar chateado, porque a gente falou quase 2 horas, e dava para a gente falar muita coisa aqui, muita informação. Quem sabe a gente faz outra live outro dia, abarcando outros temas, né, pertinentes ao nosso negócio, e não se esgotam. Afinal de contas, esse é o nosso negócio. O nosso negócio imobiliário, o negócio do Tiago é o direito criminal, e a gente não se cansa quando a gente faz o que a gente gosta, não é, pessoal? É isso que a gente gosta, e todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias nós estamos
discutindo. E tem que, de novo, para aprender tem que sentar a bunda na cadeira, tem que ver vídeo, tem que ler artigo, tem que estudar. Ninguém fica bom sem fazer isso. Nós só conseguimos distribuir para as pessoas aquilo que nós recebemos. Nós conseguimos só ensinar aquilo que nós aprendemos. Ora bolas, todo mundo quer aprender. Vocês querem aprender? Sim, eu quero aprender. E quem quer estudar? Ninguém quer estudar. Né? Quem quer ficar sentado ouvindo? Ah, eu não quero, mas eu quero aprender. Que história é essa? Que incongruência é essa? Né? Então, vamos lá. Eu estou muito orgulhoso, muito contente pela presença de vocês. Vamos embora, doutor Tiago. Bom, quero agradecer, Luciano, a oportunidade, né, que tu me disponibilizou, né, de ter a oportunidade de estar aqui com o professor Fábio, de aprender um pouco, de ouvi-los, né, ouvir a experiência que vocês têm, ouvir essa expertise na área, né, agradecer na tua pessoa, Luciano A10, pela oportunidade, pelo trabalho, por tudo que tem desenvolvido na disseminação do conhecimento, que é importante. Professor Fábio, é uma alegria estar junto com o senhor mais uma vez, e é uma parceria que vai produzir bons frutos ao longo da nossa vida, porque temos amigos em comuns, falamos sobre o direito, temos um público que nos procura e a gente vai estar sempre junto fazendo novas atividades. É muito bom trocar essa experiência, trabalhar com um colega que tenha esse conhecimento, né, numa área que é tão peculiar, principalmente nesse momento que nós estamos, né, e na nossa live lá na OAB nós tratamos sobre contratos, um tema tão importante em tempos de pandemia. Então, agradecer e dizer que eu estou muito feliz e muito contente, e é verdade, Luciano, quem corre por gosto não cansa. Muito obrigado. Luciano, eu gostaria de dizer assim que essas 2 horas para mim passaram voando. Tá? Quando tu tem um mérito muito grande aí e se estende ao Tiago, talvez pelos castilhos aí, de deixarem muito à vontade a gente, foi muito importante, tá? Me senti muito bem desde o momento aí que a gente se aproximou para fazer o evento, tá? Eu acho assim um evento relevantíssimo que tu fez. Mostra que tu é um cara empreendedor e que a 10, que, enfim, né, tá sendo conduzida aí por ti também, é uma imobiliária diferente, no mínimo diferente, viu? E que estão no caminho. Também agradeço, depois que eu fui ver o Abrão, o João Nielsen, quantas pessoas aqui que deixaram séries, enfim, quantas pessoas deixaram perguntas super oportunas, né? Eu agradeço muito a audiência e dizer que eu tô à disposição. Eu sempre tenho um lema, né? Tu quer ir rápido, tu vai sozinho, mas tu quer ir longe, tu tem que ir junto. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje, né? Juntos, cada um no seu expertise, todo mundo ouvindo bastante. Te digo uma coisa, estou saindo muito melhor do que eu entrei aqui no evento. Muito obrigado. Imagina nós, doutor Fábio e doutor Tiago, estamos sendo muito alegres. Mais uma vez, obrigado a todos, fiquem com Deus. Um beijo a todos, obrigado pela presença e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa semana.